Graças a Deus, igreja, bom dia. Bem, na verdade, a alegria é minha estar aqui com vocês. Toda vez que eu vier aqui, pastor, não adianta, eu vou ter que falar algumas coisas, porque marcaram a minha vida, né, e tem marcado muito o que foi semeado aqui. Eu creio que essa é uma igreja que o Senhor lança sementes sobre as nossas vidas. E Ele está lançando sementes sobre as nossas vidas, só que muitas vezes a gente não percebe isso. Então, nossos olhos têm que estar voltados a isso, né? Quando nós vemos irmãos sendo batizados, é o Senhor fazendo a obra, é o Senhor semeando. Como nós vemos aqui um monte de crianças aqui já na escola dominical, é o Senhor semeando. E eu sou muito grato a essa igreja. Muitos que estão aqui hoje não são da minha época, mas eu digo para vocês que vocês estão no lugar certo, no lugar que Deus colocou vocês. Eu creio isso do fundo do meu coração. Muitos que estão aqui hoje, eu acho que isso é a igreja do Senhor, né? Me ajudaram, tiveram paciência comigo. O pastor teve paciência comigo, a pastora, o Marcelinho aqui. Então vocês não têm ideia o que eles tiveram que ter paciência comigo, com a Carol, no seminário, na aula de história da igreja. O que ele teve que... Aí, ó, Marcelinho, eu estou falando de você, Marcelinho. Eu estou agradecendo a igreja aqui, porque toda a paciência que vocês tiveram comigo, com a Carol, no nosso processo de conversão. Ele já deve estar dando risada, ele já lembra o que nós aprontamos na aula de história da igreja, que ele dava para a gente no seminário. Uma aula linda, profunda, rica de conteúdo, a aula do Marcelinho. Só que eu e a Carol, a gente viajava. A gente não entendia nada. E não é a habilidade do Marcelinho, é o melhor, uma das melhores pessoas que expõe as ideias, né? É que a gente era imaturo ainda, a gente não tinha entendido algumas coisas. E eu lembro de um dia que a gente estava sentado fazendo a prova. Eu parecia que eu estava na quarta série, eu estava viajando, eu não estava entendendo nada da prova, não tinha estudado, não tinha feito a minha parte. E a Carol então começou a ter uma crise nervosa de risada. Acho que uma das perguntas que era cruzadas, né? E a Carol foi falar com o Marcelinho todo paciente, explicando, ela tendo riso. Enfim, teve que ter paciência conosco, mas eu louvo a Deus, porque isso é obra do Espírito Santo, né? Passamos na recuperação forçado ali, né? Forçado, né? Se não fosse o coração bondoso do Marcelinho, acho que a gente ia ficar mais um ano. Mas acho que essa é a beleza da igreja, quando os irmãos vivem em união. A palavra de Deus diz que quando os irmãos vivem em união, é como se fosse a unção que corre sobre as barbas de Arão. Então a importância de vocês estarem unidos, se amando, né, se ajudando como vocês me ajudaram, que vocês semeiem isso dia após dia entre vocês aqui nessa casa, amém? Porque Deus, Ele está fazendo grandes coisas, Ele está fazendo grandes coisas. Então, para te começar, feche seus olhos, abre o teu coração. Ó Deus Pai, louvado seja o seu nome, Senhor. Obrigado, Deus, por esse dia, por essa manhã, meu Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui nesse lugar onde tudo começou na minha vida, meu Deus. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento para recebermos a Tua palavra, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que toda semente que for lançada, meu Pai, o inimigo não roube nenhuma, meu Deus, que tudo caia em solo fértil, meu Deus, e dê frutos para Ti, meu Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para Te adorar, para Te louvar. Faz algo novo nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus. E antes de eu compartilhar aquilo que o Espírito Santo me ministrou nesses dias, eu estava orando esses dias, né, aqui quando o pastor João me convidou, há 15 dias atrás, eu comecei a orar para saber o que Deus queria compartilhar conosco nessa manhã, e me veio muito forte, né, uma mensagem, uma palavra para as mulheres, para as mães. Estou fazendo uma introdução, tá? Para as mulheres, para as mães, para as esposas, uma palavra muito imperativa da parte de Deus, dizendo que Ele está recolhendo todo o choro de vocês, todo o clamor que vocês têm derramado pela sua família, pelo seu esposo, por tudo aquilo que não está ainda estabelecido.
o Senhor tem recolhido a lágrima de vocês. De uma forma muito clara, o Senhor me mostrou mulheres chorando, angustiadas, e o Senhor diz para vocês nessa manhã: perseverem em oração, porque eu estou contigo. Amém? Creia nessa palavra. E outra palavra que o Senhor me deu, também de uma forma muito clara, é que Ele quer levantar homens como sacerdotes de Deus. Ele quer levantar homens como sacerdotes de Deus. E um caminho para um homem se levantar como sacerdote de Deus é vir aqui na igreja orar. Tem oração ainda, né, pastor? Tem aqui. Deus, sábado de 15 em 15, Deus está chamando os homens para oração e intercessão. Isso é uma forma. O que um homem que ora, que jejua, ele dá a direção para a sua família, ele dá um destino para a sua família. E o que acontece aqui nas orações, eu não sei se o pastor João lembra, o pastor João, com muito zelo, com muita cautela, aqui nesse encontro de sábado de manhã, ele liberou uma palavra na minha vida que um dia eu seria pastor. Logo que eu entrei na igreja, não sei se você lembra disso, muito zelo. E então, homens, venham orar, estejam juntos, orando e intercedendo, porque Deus fará grandes coisas. Como se eu visse os homens da igreja, ali tem a passagem, quando o Josué atravessou o Rio Jordão, levando o povo de Deus, os sacerdotes se colocaram ali no meio do Jordão, com a Arca da Aliança, com a presença de Deus, enquanto o povo passava até para a terra prometida. Esse é o papel do sacerdote, ficar na brecha, orando e intercedendo. Então a gente sabe que a agenda é corrida, a gente sabe que às vezes tem muitas coisas para fazer, mas é importante os homens estarem reunidos, orando e intercedendo pela igreja. É um chamado do Senhor e Deus me mostrou que Ele fará também grandes coisas através disso. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas 8. Lucas 8, nós leremos a partir do verso 4, parábola do semeador conhecida. E se eu fosse dar um título hoje para a mensagem, seria Frutos Dignos. Então vamos ler a partir do verso 4, Lucas 8, 4. Ajuntando-se grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, falou por parábolas. Um semeador saiu a semear a sua semente. Quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sob a pedra e nascida secou, porque não tinha umidade. Outra caiu entre os espinhos e, crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. Verso 8. Outra caiu em boa terra e nascida produziu fruto a 100 por um. Tendo dito ele estas coisas, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Então, teve um dia em casa que a Carol, quem não conhece um pouco a Carol, ela gosta de... Ela tem uma mente que ela fica criando muitas coisas. Ela sempre inventa alguma coisa para fazer. E ela inventou de fazer um jardinzinho lá em casa. E aí, tá bom, vamos fazer um jardinzinho, comprou as plantinhas dela, plantou. 3 semanas depois, saía um fruto e a flor morria. Não dava, não sustentava. A planta ficava ali, meia milinguida, regando, jogando água, fazendo tudo o que tinha que fazer. Mas quando saía, quando começava a germinar a flor, que é a beleza da planta, ela não se sustentava e ela morria. E nós não tínhamos conhecimento ali suficiente para entender o que estava acontecendo. E a gente chamou um conhecido nosso, um agrônomo, e aí ele falou: tá claro aqui o que aconteceu. Vocês não prepararam o solo. Vocês colocaram, jogaram uma semente boa, jogaram uma planta boa, ela deu um certo fruto, mas não se sustentou, porque vocês não prepararam o solo. E é um pouco disso que eu quero falar nessa manhã conosco, para nós refletirmos juntos se nós estamos preparando o nosso solo para nós recebermos aquilo que Deus tem semeado na nossa vida. Porque aqui na parábola do semeador, nós podemos entender que quem é o semeador?
o semeador é o próprio Jesus Cristo. A gente vê isso de forma mais clara numa parábola um pouco mais para frente aqui no Evangelho. E o que é a semente? A semente é a palavra de Deus. Toda a palavra que está liberada e todo no contexto da palavra, seja através de uma ministração, seja através de uma oração, seja através de uma leitura bíblica, de decorar um versículo, de estudar, enfim, de fazer o obreiro, o Senhor ele está, né, não sei se vocês pararam para perceber no contexto que nós estamos inseridos, né, o Senhor está o tempo todo, né, semeando sobre a nossa vida. Mas para o que o Senhor semear, dar frutos, o solo precisa estar preparado. E o solo somos nós. É a nossa alma. É o nosso coração. E isso fica um pouco mais claro quando nós avançamos aqui na Escritura, né? Logo na sequência ele explica um pouco mais sobre a parábola. E nós vemos isso, né? no verso 11, né? Esta é a parábola, a semente é a palavra de Deus. Então a semente é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é lançada sobre a nossa vida. Se a gente parar para refletir, para analisar, todas as vezes, né, que uma palavra foi lançada, liberada, nós saímos alegres, felizes do culto, mas muitas vezes ela foi perdida. Quantas vezes nós aprendemos algumas coisas aqui no culto e que não deram sequência sobre as nossas vidas. É porque de alguma forma essa semente ela se perdeu. Então vamos ler mais um pouco aqui que ele explica, o próprio Jesus explica um pouco esta questão da semeadura das sementes. Então no verso 11 diz o seguinte: esta é a parábola, a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que não se salvem ao crer. Então, o primeiro caso aqui, ele vai dar 4 casos sobre a germinação da semente. A primeira é que realmente existe uma luta maligna para roubar da nossa mente, da nossa alma, aquilo que o Senhor lançou sobre nós. Então, neste momento aqui, pode estar tendo uma luta espiritual do inimigo para roubar algo que está sendo semeado. Nós temos que estar atento que isso, o mundo espiritual, ele é real, ele existe. Mas dentro dos 4 casos que Jesus ensina para nós, apenas um é uma ação do inimigo. Os outros 2 que eu queria focar nessa manhã, não é uma ação do inimigo. Porque às vezes a gente supervaloriza a ação do inimigo nas nossas vidas. Mas nos próximos casos nós vamos ver que é algo do interior nosso, que luta contra a germinação da palavra de Deus, da semente que foi liberada. Verso 13: os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. Ou seja, a pessoa vem para o culto, ela recebe a palavra, ela sai alegre, ela sai feliz, que domingo maravilhoso. Mas depois de um dia, ela esquece, ela se perde daquilo. Quantas pessoas eu conheço, o pastor conhece, o Marcelinho, nós conhecemos que vieram aqui, adoraram o culto, o ambiente, o louvor, a palavra, mas não quiseram regressar. O que nos mantém firmes, o que é adubo para a semente que o Senhor libera sobre as nossas vidas, é a raiz. E o que é a raiz? A raiz é na casa de Deus, é na igreja, é o nosso papel aqui dentro, servindo, seja na cabine, e na cabine é um dos melhores lugares para quem tem problema de vaidade ser tratado, viu? Porque eu lembro quando eu estava na cabine, só fazendo um pausa aqui, eu errava muito, né? Errava muito. Aí todo mundo olha para trás assim, né? Tinha gente que passava o culto olhando para mim assim, ó. Primeira vez que o pastor Chore veio aqui, usava playback, acho que hoje usou playback, né?
E estava certinho no esquema, o playback, na sequência das músicas, eu troquei tudo, eu errei tudo. Eu sabia que, por mais que eu tinha caderninho, eu queria fazer de bom, era o Senhor tratando, né, o meu coração. Então quem tem problema ali de ego, é bom passar na cabine ali, fazer um estágio, porque Deus ele molda. Mas nós precisamos criar raízes na igreja. Não tem como, né, entender que o relacionamento com o Senhor, o relacionamento com o corpo de Cristo é só num domingo de manhã. Tem que ter célula, tem que servir, tem que ajudar na estrutura da igreja, tem que conversar com os irmãos. Isto começa a criar raízes sólidas no Senhor, porque quem ama o Senhor ama a igreja, ama a casa de Deus. Não, isso não é antônimo. Se eu entendi, se eu fui batizado, se eu entendi o que significa o batismo, se eu entendi o que é aliança com o Senhor, que é aliança com o corpo de Cristo, eu preciso estar conectado. Luiz, como eu me conecto? Servindo. Diversas. O pastor João tem um monte de tarefa aqui para quem quiser servir. Além disso, eu orando um pelos outros. Eu não consigo servir, não tenho habilidade. Vem de 15 em 15 dias orar aqui, interceder pela igreja, interceder pelos irmãos. Célula, como que está a célula? Como que está a frequência na célula? Como que estão as conversas? Né? Quem nós estamos amparando dentro da casa do Senhor? Isso é raízes, essa comunhão, essa união. O pastor Chori estava falando sobre o culto de sexta-feira, né, do que foi o Drops, e ontem eu tive a oportunidade de gravar um Café com Deus com o pastor Paulo, e a gente estava conversando. Veja só que coisa, né? O Paulo é o líder do Drops, né? Olha que coisa forte que ele falou lá, e é muito profundo, né? Porque esse pessoal do YouTube hoje, né, ainda mais ministros de louvor, estão na moda, né? Tá na moda. Ele lançou um vídeo, deu 3, 4 milhões de visualizações em um dia. Para o ego e para a vaidade ir para a cabeça é muito rápido. É difícil de você gerenciar essas coisas. E eu perguntei, uma das perguntas que eu fiz para ele é: como que você gerencia isso? Né? Essa unção que Deus te deu, como que você mantém essa unção e como você não se perde, né? Achando que você é uma estrela. E ele falou: é porque eu tenho raízes na minha igreja. Porque eu tenho raízes na minha igreja. Acho que um ponto que hoje nós, nessa cidade, mais nessa cidade do que em outras cidades do Brasil, nós temos uma facilidade de trocar de igreja, se a gente quiser. Porque tem muitos. Onde eu moro, então, é surreal o que tem de opções. Se um dia eu não gostar do que eu vi na igreja, eu vou para uma outra igreja. É de você, mas eu estou dando um exemplo aqui, né? Eu estou só ilustrando, né, pastor? Eu sei que o chicote já me pôs muitas vezes no meu lugar. Eu sei disso. Eu não vou fazer isso de novo, não. Fica tranquilo. Mas hoje é muito fácil, é muito cômodo se eu quiser mudar de igreja. Eu vou para uma igreja maior, que ninguém vai querer conversar comigo, uma igreja bonita, com louvor, mas se nós estamos aqui, é porque Deus escolheu que nós estivéssemos aqui. E se por algum motivo, porque uma igreja não tão grande, a chance de a gente ser moldado no relacionamento é muito maior. Mas isso é um trabalho de Deus. Deus, ele usa, né, o relacionamento para trabalhar, para corrigir as nossas vidas, para que a gente suba em unção, suba em entendimento na palavra de Deus. Então, se você está aqui na Flórida, entenda uma coisa, né? Não foi você que se trouxe até aqui, foi o Espírito Santo que te trouxe. E entenda que você tem um chamado, que você tem um propósito. Nós temos que sair da nossa situação de simplesmente sermos alimentados, nós temos que passar a alimentar outras pessoas. O Senhor nos alimenta para nós repartirmos aquilo que nós recebemos dEle. E é isso que Ele quer fazer na vida de todos que vocês estão aqui. Então, se tem alguém aqui que algum dia ou está desiludido, eu não tinha preparado isso, mas é o Espírito Santo falando,
tá? Se tem alguém desiludido com alguma coisa, com alguma situação, se arrepende, pede perdão a Deus e continua, porque o Senhor te mandou para cá. Não existe acaso, principalmente quando é sobre as coisas de Deus. Ele nos coloca numa igreja para nós sermos moldados. Então algumas coisas nós vamos ter que mudar em nós. Não é o outro que vai ter que mudar. Nós vamos ter que mudar no nosso caráter, no nosso entendimento. Nós vamos ter que ser forjados, né? E é no corpo de Cristo, onde o nosso caráter ele é forjado para ser cada vez mais parecido com Cristo. Amém? Então, toda palavra que está sendo liberada sobre as nossas vidas, ela dará frutos se nós tivermos raízes. E as raízes é na casa de Deus, é na igreja do Senhor. Luiz, a igreja é só uma? Sim, ela é só uma. Sim, ela é só uma, mas no contexto onde ela está inserida existe um contexto, existe o grupo que o Senhor escolheu para andarem juntos, buscando a unção, buscando a presença dEle. Amém? Se nós entendermos isso, a importância da comunhão, a unção do Senhor é derramada. Uma igreja unida, uma igreja que se ama, a unção do Senhor é derramada. Amém? Então esse é como ter uma vida, né, como ser um solo que frutifica. Um solo que frutifica é um solo que tem raízes na igreja, né, que está debaixo de uma liderança, que presta contas com o pastor, que presta contas, né, para os diáconos, que tem vontade de crescer, que tem vontade de servir. Né? A pegada do nosso ministério, do pastor Chore, é levantar obreiros. Mas para que é levantar obreiros? Só para ter título? Não, é para fazer raízes. É para servir, é para entender que a prioridade das nossas vidas é o corpo de Cristo. De novo, não tem como amar o Senhor se não amar a igreja, se não amar o corpo de Cristo, se não amar o irmão. Não tem como, é dar conjunto vazio. Eu amo o Senhor, mas eu não gosto de congregar. Conjunto vazio. Não entendeu nada ainda da obra da cruz. Vamos para o próximo, para o verso 14. A que caiu entre os espinhos, então aqui é uma outra semente que foi lançada e que não deu fruto. Verso 14. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e com o passar dos dias são sufocados com as preocupações, riquezas e prazeres da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Então veja, eu já disse três situações onde a semente foi roubada ou ela não chegou a germinar e nem dar fruto. Das três que eu disse até agora, a última é a bênção, aquela que multiplicou 100 por 1. Mas a primeira, então, foi roubada pelo Satanás. Mas as outras duas é coisa da nossa alma. É coisa da nossa alma. E o que rouba a palavra de Deus? A preocupação com o mundo. A preocupação com o mundo. Com o passar dos dias são sufocados com as preocupações, riquezas e prazeres da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Quando as coisas que o mundo tem a oferecer, que são as coisas que o próprio Satanás tem a oferecer, tem mais valia do que as coisas de Deus. E aqui eu confesso que é difícil. Que o que tem de coisas lá fora que chamam a nossa atenção, que tentam roubar a nossa atenção para que nós não demos frutos, são infinitas. São infinitas. E nós vamos ter que ter algumas atitudes. Nós vamos ter que realmente lutar contra essas coisas. Isso tem que ser uma atitude nossa. Eu lembro uma vez que quando o pastor João lançou o desafio de leitura bíblica. Para eu conseguir completar o desafio de leitura bíblica em 1 ano, eu tive que me sair em todas as redes sociais. Não teve jeito. Ou era um, ou era outro. Não estou falando para que ninguém tem que sair aqui, não é o ponto esse, mas a prioridade tem que estar no Senhor. Ele tem que ser o centro das nossas vidas. E quantos de nós, e eu me incluo nisso, muitas vezes nós perdemos o nosso precioso tempo com os prazeres do mundo, e a gente abre mão
de crescer no conhecimento do Senhor, não vai dar fruto. O fruto vai se perder. A palavra vai ser lançada. A minha oração sempre é, quando eu vou ministrar, quando nós temos um encontro em casa, que a gente faz encontros em casa de todo mês, é que as pessoas saiam com aquela semente que foi liberada e dê frutos. Porque é difícil não dar fruto. Quantas vezes eu saí daqui, né? E eu me perdi nos prazeres da vida, e tudo aquilo que foi lançado sobre a minha vida, ou tardou para dar fruto, porque às vezes tarda para dar fruto, ou se perdeu. Faça essa reflexão com você. Dê liberdade para o Espírito Santo agora, porque Deus é o fruto, o semente do Senhor que dê fruto, é a bênção de Deus sobre a nossa vida. É a bênção de Deus. Não é que nós temos que se abster das coisas, não. O meu olho entendeu que o mundo não me acrescenta nada, mas Deus me acrescenta tudo. Nele eu tenho tudo. Então aqui é um esforço simplesmente nosso. Muitas vezes nós vamos precisar de ajuda. Por isso que a importância de nós confessarmos os nossos pecados, de nós pedirmos ajuda. Mas o que Deus quer fazer em nós, que é a parábola do semeador, vai passar por um processo nosso. Isso é uma mensagem de amor, do amor de Deus por nós. Amém? É uma mensagem do amor, porque Ele quer abençoar a nossa vida. E nós temos que nos esforçar um pouco. Nós cremos no agir do Espírito Santo, nos ajudando nisso. Mas o Espírito Santo, ele não trabalha sozinho. Ele não trabalha sozinho. Ele precisa do nosso ok. Vamos juntos, Espírito Santo. Vamos vencer a vontade do prazer, para que o Senhor semeie na minha vida e que dê frutos. E os frutos que o Senhor tem para as nossas vidas é maior do que nós já imaginamos. Foi o que aconteceu na vida de Abraão. Abraão foi um homem, eu gosto da história de Abraão, assim como de Paulo. Eles sofreram bastante na vida deles, não foi simples. Não foi simples, foi complexo. Quando eu reclamo que eu estou passando por alguma tribulação, eu olho um pouco na vida de Abraão, olho um pouco na vida de Paulo, eu vejo que o negócio foi mais estreito para eles. Mas eles sentiam prazer no processo do Senhor, porque eles estavam olhando lá para cima. A questão é para quem nós estamos olhando. Se a gente estiver olhando para o Senhor, nós teremos prazeres nos frutos. Se nós entendermos que o Senhor não é só aquele que cura, como o cego Bartimeu. Quem conhece a passagem do cego Bartimeu? Um cego, sofrido, mendigo, moribundo. E ele clamava o quê? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não clamava um Jesus, ele clamava filho de Davi. Ele tinha entendido a profecia que aquele homem era um ungido de Deus. E ali ele não estava clamando por cura física, ele estava clamando por um Salvador. Ele estava clamando por um Senhor, pelo Senhor da vida dele. E aí Jesus chama ele. Jesus cura ele. Só que Jesus fez algo maior na vida do cego Bartimeu do que simplesmente curar os olhos dele. Jesus falou: sua fé te salvou. Não sua fé te curou, sua fé te salvou. O que eu quero dizer com isso é que Deus tem mais para nós. Ele tem mais. Quando nós clamamos pelo Salvador, Ele vem com mais sobre as nossas vidas. Nossos olhos têm que estar nele. Ele tem um chamado para a igreja dele. Isso é um chamado de edificação. Porque o Senhor só derramará uma nova bênção se nós estivermos preparados para recebê-la. Porque Deus não vai... Quando Deus ele é tão amoroso conosco, é tão linda a obra de Deus para as nossas vidas, que Ele não derrama algo novo sobre a nossa vida se a gente não estiver preparado para receber. Se algo novo aconteceu que não foi do Senhor, foi coisa de homens. E isso chegará ao fim algum dia. Mas quando é do Senhor, e o processo de nós estarmos preparados para os frutos, né, germinarem em nossas vidas, tem um esforço nosso. E a Bíblia diz de um fruto específico, que é o fruto digno. E qual que é o fruto digno?
O fruto digno que a Bíblia diz é o que João Batista pregou e o que Paulo pregava. O fruto digno é arrependimento. E arrependimento é uma coisa interessante, né? Porque quando a gente fala de arrependimento, que alguém tem que se arrepender, ou que eu tenho que se arrepender, muitas armaduras são levantadas contra isso. Mas se nós entendemos o que significa arrependimento, arrependimento significa metanoia, a origem da palavra, que é mudança de atitude. Mudança de atitude. Eu abandono os velhos hábitos. Eu quero abandonar os velhos hábitos para que o quê? Para que o Espírito Santo, para que Jesus faça crescer em nós novos frutos. Isso é o que o Senhor tem para nós. Se nós queremos a bênção de Deus, nós temos que ter uma mente, nós temos que ter uma atitude, uma vontade, né, de entrar nessa metanoia, de entrar nessa transformação, de abandonar os velhos hábitos. A mensagem de João Batista, né, sendo aquele homem que preparava o caminho para a vinda do Senhor, era: vocês têm que se arrepender, vocês têm que ter frutos dignos, vocês têm que produzir frutos dignos. Os frutos, porque quando a gente fala de dar frutos, gerar frutos, já vem na nossa mente, né? Vou abrir uma célula, vou evangelizar, eu vou sair, vou fazer alguma atividade. Tudo isso é bênção, mas o fruto que agrada ao Senhor, que deixa Ele contente conosco, alegre, feliz, é o arrependimento, é a mudança de vida. E o arrependimento, ele não pode ser encarado por nós, pela igreja do Senhor, como uma palavra dura. É uma palavra de amor. Como um pai falar para o filho: filho, muda de atitude, se você mudar eu vou te abençoar. Não é isso que a gente faz com os filhos? Faz desse jeito, estuda, se comporta, obedece tua mãe. O Senhor é a mesma coisa. É utopia, é se enganar, achar que nós seremos abençoados se a gente não mudar as nossas atitudes. E o chamado que o Senhor tem para nós é isso: gerar frutos dignos, né? Quando eu mudo a minha mente, que eu abandono, né, os meus vícios. E a obra de Deus, ela é tão linda sobre as nossas vidas, que até para se arrepender é uma ação de Deus sobre as nossas vidas. Até para se arrepender é uma ação de Deus. Até para ter essa metanoia é uma ação divina, mediante o Espírito Santo de Deus. Então, se nós dermos liberdade para o Espírito Santo de Deus agir em nossas vidas, nós produziremos frutos. Nós prepararemos o solo que nós somos, que é a nossa alma, que é o nosso coração, que é a nossa mente, para que o Senhor faça uma obra em nossas vidas. No livro de Cantares tem a Sulamita, e a Sulamita encontra o amado dela, Cantares 2, se não me engano. E ela, quando ela vê o amado dela, e aqui nós podemos entender que o amado dela é Jesus, quando ela encontra ele, ela se encontra envergonhada. Ela diz: não olhe para mim, que eu estou queimada do sol. Veja só, olha o que ela diz para ele: porque a vinha que era minha, eu não cuidei. A vinha que era minha eu não cuidei. Ela estava envergonhada, porque aquilo que o Senhor tinha o noivo tinha confiado a ela, ela não produziu frutos. Nós estamos produzindo frutos. O Senhor quer que a gente produza frutos. O Senhor quer, e produzir frutos passa por uma mudança de mente. E nós precisamos do Espírito Santo para isso. Eu lembro de uma forma muito clara, e eu gosto de usar os exemplos aqui, porque os melhores e mais bonitos, e até mesmo os mais processos dolorosos que eu passei na minha vida foram aqui nessa igreja. E eu lembro que o pastor João, ele colocava aqui assim, uma listinha, né, com os slides dele, que tinha que mudar, o que tinha que abandonar. O que tinha que abandonar. E tinha uma lá que era pornografia. Temos que abandonar. Eu tinha problema com pornografia. Só que eu olhava aquilo lá, tipo assim, sabe quando você olha, você não entende, parece que está escrito em japonês. Não entendia o que era aquilo. Até que um dia eu dei liberdade para o Espírito Santo de Deus mudar o meu coração. E ele mudou. E o quão gostoso é isso.
o quão poderoso é isso. Dá liberdade para que o Espírito Santo elimine das nossas vidas toda mentira, toda vaidade, todo o orgulho. O orgulho, a razão. É isso que o Senhor quer. Quando nós lemos o Sermão do Monte de ponta a ponta ali no começo, ele fala do quê? De um coração humilde, de um coração quebrantado. É isso que agrada ao Senhor. Se você está buscando, e eu estou buscando a bênção de Deus, se você está buscando, vamos juntos nesse processo de transformação, de buscar dar frutos dignos. E a obra de Deus é tão maravilhosa que Ele enviou o Espírito Santo para que te dê esse tipo de fruto. A obra de Deus é tão maravilhosa e muitas vezes a gente perde isso, a gente se esquece isso. Porque quando nós olhamos, quando você olha a história bíblica, quantas profecias de Jesus, quantas profecias tiveram no Antigo Testamento apontando que o Messias viria de uma virgem, que nasceria em Belém, e quando Jesus foi nascer em Belém, ninguém estava atento. Por que ninguém estava atento quando Maria chegou grávida em Belém? Porque eles estavam preocupados com o cotidiano. O povo de Deus, naquela época, tinha sido ensinado das profecias de Isaías. Tinha sido ensinado que de uma virgem viria o Messias. Eles tinham sido ensinados através de um outro profeta que ele seria da raiz de Davi e ele nasceria em Belém. E quando ele estava para nascer, não teve festa para ele, porque as pessoas não estavam atentas, porque elas estavam preocupadas com o recenseamento que estava acontecendo. Não tinha ninguém atento. E isso é uma característica do ser humano. Não é só, eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém, eu estou me colocando nessa situação. O ser humano, ele tira rápido os olhos do Senhor. É fácil tirar os olhos do Senhor e não gerar fruto. Se foi assim no nascimento de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo estava na festa dos tabernáculos, no último dia da festa dos tabernáculos, quando tem um processo de libação, que o povo ali, que os homens do templo jogavam água sobre o altar. Os homens estavam presos ali naquele ritual, e Jesus estava de pé ali, falando: quem tem sede, venha e beba de mim. Ninguém estava olhando para ele, porque os homens estão presos no processo. Isso é a história da Bíblia, isso acontece em nós. Mas o Senhor, Ele quer abrir os nossos olhos, amém? Ele quer abrir os nossos olhos. É uma palavra de amor que o Senhor tem para nós. É uma palavra que Ele quer nos abençoar, mas precisa de um processo nosso. Precisa de uma metanoia nossa. De novo, basta a gente querer e basta a gente clamar por isso. Veja o que diz a palavra de Deus. Olha a obra do Senhor sobre a nossa vida. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Até para nós nos arrependermos, nós precisamos da bondade de Deus. Até para nós mudarmos a nossa mente, nós precisamos da bondade de Deus. E foi isso que Jesus disse para os seus discípulos na última ceia dele, antes de ele ser preso e crucificado, na conversa que ele teve ali em João, quando ele fala que ele enviaria o Espírito Santo de Deus. Ele quer transformar as nossas vidas, porque Ele ama a nossa vida. Ele quer cada vez mais forjar o caráter. Para quê? Para que a gente seja abençoado. Eu creio nessa palavra, que Deus vai fazer grandes coisas através de nós e em nós, quando nós estivermos prontos. Precisamos passar de ano. Toda semana a gente precisa passar de ano. Eu não sei, eu não conheço, talvez o Marcelinho tenha mais conhecimento para explicar, mas eu tento entender o que aconteceu na história da igreja, que o poder da palavra do arrependimento, ele se perdeu, ou ele virou o oposto. As pessoas têm
ficam ariscas quando se fala de se arrepender. Mas deveria ser o contrário. A gente deveria buscar junto se arrepender na presença dele, para colher e para experimentar aquilo. Talvez seja uma ação do próprio inimigo, apagando isso em nossos corações. Toda vez que a gente dá menos liberdade para o Espírito Santo de Deus, quando a gente não entende a obra do Espírito Santo de Deus, essa coisa de se arrepender se afasta. Porque a palavra de Deus diz o quê? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui fala do processo de conversão de uma pessoa. Então, quem convence uma pessoa a aceitar Jesus Cristo, quem convence uma pessoa que ela deve se batizar, é o Espírito Santo de Deus. Não é homens. E eu já testei isso, tá, pessoal? Quando a gente se reúne em casa, faz uma oração. Quem quer aceitar Jesus Cristo, tem uma turma que não aceita por nada. E tem outro que aceita. É o processo do Espírito Santo de Deus. Só que ele trabalha ainda mais. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo de Deus, ele nos guia numa vida digna que dê frutos para o Senhor. Essa é a obra dele. Se eu der liberdade para ele agir na minha vida, se eu clamar como a Bíblia, nos ensina a clamar com insistência, ele vai transformar. Porque tem algumas coisas que nós estamos carregando que estão nos ferindo na nossa alma. Tem pessoas que elas vivem num estresse de ansiedade. O Senhor não tem isso para a tua vida, ansiedade. Precisa ser liberto disso. Precisa crer no Senhor, precisa confiar no Senhor. Vícios, seja de bebida, seja de cigarro, o Senhor quer transformar isso em amor. Não é uma imposição da igreja, é o amor de Cristo. Da mentira. Eu tinha problema de mentira também. Tomei, quase apanhei do pastor João uma vez por causa disso. Vocês estão brincando? Não? Uma vez o pastor João estava... É sério isso, é brincadeira, mas é sério isso. Porque quando a gente vem do mundo, a mentira ela tá inserida num contexto. A sociedade vive na mentira. Este país, principalmente, ele vive numa mentira. Quando você vai para outros países, vai para países do Oriente, esse negócio de mentira é ao contrário. A palavra dita, nós vemos isso muito na Bíblia aqui. Quando a palavra é lançada, ela tem uma testemunha, ela se cumpre. E eu tinha problema de mentira. Trabalhava com vendas, já, o vendedor já tem um papo do vendedor, O papo do vendedor... Não, eu tô falando de mim, eu falei Luiz. E aí, eu estava voltando com a Carol, a gente estava se restaurando. E aí, a Carol estava brigando comigo, a gente estava se restaurando, não tinha nem ficado noivo ainda, a gente estava voltando mesmo. O pastor João, o pastor Arídio ajudando a gente a se reconciliar, porque eles tinham a direção que nosso relacionamento era do Senhor, assim como nós, mas estava passando por um processo duro, por um processo difícil, de esquecer o passado, algumas coisas que nos machucaram. E aí, estava a Carol em pé ali, onde está o Marcelinho, eu do lado e o pastor João aqui. Aí o pastor João fez uma pergunta para mim: Luiz, você fez isso? Eu falei: não fiz. Mentira. Aí o pastor João falou: Carol, você entendeu? Ele não fez. E aí resolveu tudo. E aí eu fui embora com um peso na consciência, um peso na alma, que eu fiquei sem dormir. Parecia que eu ia ter um ataque cardíaco por causa daquilo. Era o Espírito Santo trabalhando em mim já. E aí, dia seguinte, na oração, falei: pastor João, vamos conversar, pastor João. Aí foi ele e meu pai foi junto. Vamos tomar um café ali. Aí eu falei: pastor, eu menti pro senhor. Meu pai já, olhando assim, estourou, parecia uma coruja olhando para essa situação. Aí o pastor João, sempre muito calmo, engoliu o seco. Falei: não, entendi. Você está arrependido? Estou arrependido. Mas se você fizer de novo isso com a Carol, você nunca mais vai ver ela, tá? Não, eu entendi. É o Espírito Santo, irmãos, que ele quer mudar essas coisas na nossa vida. Não são coisas de homens. E quando a gente sai dessa situação, de novo, quando a gente sai dessa situação que a gente está preso em alguma coisa que não agrada ao Senhor, é libertador. A alma fica leve. Eu creio que é essa a obra. Então, concluindo a mensagem aqui dessa manhã, o Senhor, ele quer produzir frutos nas nossas vidas.
que é a bênção de Deus. Nós temos que sair daqui entendendo isso, crendo isso e querendo isso. E tem o nosso papel. Da liberdade para o Espírito Santo. Da liberdade, eu falo muito do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que faz eu amar a palavra para eu aprender ela. Que faz eu amar o irmão. E Ele quer fazer isso em nossas vidas. Então saia daqui dessa manhã, crendo que o Senhor quer semear na sua vida. E a sua vida dará muitos frutos para a honra e glória dEle. E só temos um pedacinho para fazer. É a parte mais fácil da história. Porque se Ele mandou até o Espírito Santo para nós, se Ele mandou o Espírito Santo, falou: vocês não vão estar sozinhos, eu vou mandar mais um que vão te ajudar. Vocês não estarão sós. Nós não estamos sós nesse processo. Nós não estamos sós. Nós temos Deus habitando dentro de nós, que é o Espírito Santo, querendo fazer a obra. Amém? Receba isso nessa manhã, em nome de Jesus. Dê liberdade para o Espírito Santo e colha os frutos e testemunhe os frutos, irmãos. Testemunhe os frutos, aquilo que o Senhor fizer na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor João.